Muito importante que você falou agora há pouco, né, do cooptar até o Kim Kataguiri nesse troço aí, mas entendendo a nossa luta, né, Júnior? Essa que é a questão toda. Exatamente. Como é que a gente puxa. E você tem sentido, assim, porque o Boulos é um parlamentar que é muito fiel ao presidente Lula. O governo tá olhando essa pauta? O governo está olhando, e na verdade também foi muito importante a ajuda dele na comunicação com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, eles são o Luiz Marinho ali, o pessoal ali do Ministério do Trabalho, eles tentaram a regulamentação no começo do governo Lula, não deu certo, os entregadores foram contra, os motoristas também. Quando a gente voltou com essa pauta e o Boulos abriu o espaço, a gente conectou muito com o Boulos. O Boulos foi uma ponte muito importante para conseguir o apoio, por exemplo, do governo, porque o governo ele tem uma visão um pouco diferente ainda desses trabalhadores. Eles queriam, na época, muito que os trabalhadores, por aplicativo, tivessem uma previdência social, contribuíssem com a previdência social. E nesse momento, eu entendia por que eles eram contra. Não é porque eles são contra o benefício, é porque a categoria está tão explorada, a gente ganha tão pouco, que qualquer desconto que venha a ter daqui para frente, a gente acaba não aceitando, a gente fica revoltado, a gente está lutando para aumento da taxa que já está defasada há muito tempo, o poder de compra diminuiu muito. Então, cada centavo que tira, parece que tá, mas eu vou me aposentar daqui 30 anos, mas o que eu vou comer amanhã? Então, cada centavo conta. E aí o Boulos conseguiu conversar com o Ministério do Trabalho e falou assim: olha, pessoal, a Previdência é importante, mas que tal a gente vir por essa linha primeiro? Apoiar o que eles querem, dar uma remuneração melhor, fazer com que eles aumentem o poder de compra deles, para aí a gente falar, olha, agora é hora da gente colocar um INSS, uma Seguridade Social, para que você pelo menos tenha uma segurança se caso você vir se acidentar, sofrer um acidente, se afastar. Tem essas coisas que são muito importantes e acontece recorrentemente com os entregadores. Então ele foi muito importante, ele conseguiu conversar, fez esse diálogo e a gente conseguiu o apoio do PT. O PT falou assim, olha, vou apoiar o projeto de vocês como tá, não vou mexer. E para a gente foi muito importante, porque ele conseguiu fazer realmente esse alinhamento com o governo, deixando que a gente apresente a nossa própria PL, porque a PL foi escrita mesmo pelos entregadores, junto com Souto Maior, com o professor Sidney, que é pesquisador da USP, eles ajudaram a escrever essa PL. Até, veja só, a gente sabe que o posicionamento do Souto Maior, ele é muito voltado às leis trabalhistas. Ele entende que só a CLT pode contemplar, né, a nossa situação atual. Mas ele falou, olha, tá bom, vocês querem isso, eu posso ajudar. Então ele realmente, juridicamente, ele ajudou a escrever ali de uma forma que as empresas não achassem uma brecha para derrubar Uhum. o projeto ou para explorar cada vez mais. Então eu creio que o projeto está perfeito. É que o Hugo Mota é pirracento mesmo. Ele é, sinceramente, é brincadeira, viu, mano? Você não consegue nem definir. Como é que você viu essa manifestação, Júnior, das IAs contra o presidente da Câmara? Estão Eu provando do próprio veneno? Eu achei maravilhoso. Eu acho que tem que ter mais. Se a gente continuar assim mais um mês, eles vão pautar a regulamentação das redes sociais, porque eles não vão aguentar. O Hugo, mostra assim: a gente precisa da regulamentação das redes sociais. Que essas IA está tomando. Aí você vai ver, mano, a gente vai inverter desse jeito. Eu vi esse movimento, eu acompanhei esse movimento e falei, cara, eu acho que as coisas estão mudando, hein? Por quê? Na minha visão, a gente está sempre se defendendo, Pedro. A gente não tem que ficar se Uhum. defendendo, a gente tem que partir para o ataque. Pra Quando a gente ofensiva, parte para o né? ataque, tem que ser ofensivo. A gente está sempre na defensiva, sempre tentando que desmentir alguma coisa, sempre correndo atrás. Só que dessa vez a gente tá atacando. Quando a gente ataca, meu, não tem como, a gente vai fazer gol, só vai fazer gol se atacar, né? Usando a linguagem futebolística. Então, eu acho que a esquerda está começando a entender que nós temos que atacar. Então, temos que estar atento às pautas. É como se a gente é fiscal, vamos ser fiscal ali, ficar só olhando. Na hora que o Chupetinha fazer alguma coisa de errado, é pau nele. Não dá nem tempo dele respirar. Em vez dele fazer aquele vídeo mequetrefe dele com fundo preto para ficar atacando, ele vai ter que fazer para se defender. Eu acho que a gente tem que atacar. A gente já passou da hora. Eu sou até mais radical ainda. E eu vou até falar abertamente aqui, eu sei que jamais isso vai acontecer, mas se eu fizesse Uhum. parte do governo, eu falava assim, ó, nós temos que montar uma equipe ofensiva aí, que trabalhe fora do governo, mas que tenha esse apoio pra gente atacar, mano. Atacar sem medo de ser feliz, mano. Fazer eles se defenderem. Se vir ataque de tudo quanto é lado, eles não vão ter nem tempo de ficar fabricando fake news. É só defesa. Uhum.
Eles não vão ter tempo de fazer fake news e aí, cara, é aquela coisa, eles têm porque é aquilo, né, Júnior, a gente fica o tempo inteiro falando: "A esquerda não sabe se comunicar, a esquerda precisa voltar para as bases, a esquerda tá muito analógica", mas tem uma coisa que não tempo nenhum vai mudar, né, as nossas bandeiras estão certas, né, cara. A bandeira do trabalhador, da defesa da assistência social, dos mais pobres. Então, a gente tem isso, a gente trabalha por isso, mas a gente é esmagado por o tempo todo. Quando a gente fala assim, ó, a gente precisa que o pobre tenha 3 refeições, igual o Lula gosta de falar. O pobre tem que Uhum. ter 3 refeições no mínimo. Aí vem a direita e fala assim: olha, o que ele está te vendendo é uma ilusão, porque se você hoje tiver 3 refeições, e isso for aprovado, você não vai ter nenhuma, porque a economia vai lá para casa do chapéu, você vai ficar desempregado. Então, é fake news, os caras sempre trabalham com medo de falar, olha, estão te enganando. E aí vem com aquela narrativa deles, eles ainda têm um poder na internet, eles têm mais alcance e tudo, inclusive a gente viu até a Globo tendo que pedir, pelo amor de Deus, para parar. Nunca teve isso contra a extrema-direita, né? É engraçado isso. Os caras atacam nós o tempo todo, eu nunca vi ninguém reclamar um A. Agora tá todo mundo chorando. A gente tem que Uhum. continuar nisso. Então, cara, eu acho que a gente tem que continuar nessa mesma pegada que a gente tá, intensificar cada vez mais e começar a ganhar essa narrativa, mano. Tá na hora da gente sair da defensiva. E a hora não podia ser melhor, a hora é agora. A hora é agora. A gente tem que colar nos deputados como o Nicolas, que ele votou a favor de aumentar os parlamentares, que isso vai dar mais prejuízo, porque o cara fala que tem que cortar gastos, vive falando que o governo é gastão, mas na hora de aumentar para eles o fundo eleitoral, aumentar a quantidade de deputados, eles votam a favor. Isso é uma hipocrisia, isso é uma coisa que passa batido, passava batido. Até um tempo atrás, isso aí passa batido. Hoje não passa mais. Quando ele falar um A, nós temos que perguntar por que você votou para aumentar o fundão eleitoral e para aumentar a quantidade de deputados. Por que você votou contra a taxação dos super ricos? Pode falar o que quiser. Não tá. A gente que está atacando agora, tanto que ele deu até uma maneirada agora. Eles estão na Sim. defensiva. Então é importante a gente não retroceder. E é importante o governo ver o que está acontecendo hoje e, cara, dar esse apoio. Quando eu falo com apoio, é isso mesmo, é ajudar, apostar. Hoje eu vi um react do Mamãe Falei, de uma influenciadora de esquerda, que o próprio PT postou, né, o vídeo dela. Ele ficou, o PT tá, essa influenciadora puxa saco, tá falando besteira, e falou um monte de asneira. Mas é isso que tem que fazer mesmo, o governo tem que aproveitar isso aí, massacrar. É sem boia, nós estamos em guerra, filho. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.